Olá, queridos, está de volta? Vamos então para a nossa segunda parte, né, da nossa segunda lição, o que é ser igreja. A gente parou nessa linha do tempo, tá lembrado? A gente parou nessa linha do tempo aí, falando que a igreja primitiva, ela foi muito bem, nós seguindo os princípios da igreja primitiva que estão no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, em que ela cresceu, se multiplicou, teve culto no lar, né? E obviamente com cultos nos lares, né, no templo e nas casas, Deus estava acrescentando aqueles que iam se convertendo e a igreja ia se multiplicando. Ora, 3.000, 5.000, né? 10.000, houveram processos aqui de grande multiplicação. Mas onde a igreja parou de se multiplicar no ritmo que estava? Colocamos a data aí, o ano 300 depois de Cristo. O que aconteceu lá? Lembra? A gente está recapitulando a aula anterior. Constantino, né, vai, de certa forma, né, mexer e mover com o sistema da igreja, né? Ele vai assinar no ano 313 o Édito de Milão, e esse Édito de Milão faz com que na cabeça dos cristãos e também da ideia do culto cristão e da igreja cristã, que a igreja agora era muito mais uma instituição do que as pessoas no templo, mas espalhadas na evangelização no templo e nas casas, né? Isso causou um dano terrível à igreja, né? Por quê? Porque o cristianismo ficou cada vez mais alinhado com o quê? Com os sistemas políticos, né? E, na verdade, quase que controlado, observado pelo poder político. Isso foi terrível e foi um tempo de grande prejuízo para a igreja. Os líderes foram tratados, na verdade, no modelo de hierarquia, né? Os líderes da igreja eram considerados profissionais cada vez mais desenvolvidos, né, na sua área de profissão e cada vez mais desenvolvendo a estrutura, ou seja, colocando mais peso no trabalho da instituição em que era a igreja. A liderança servidora foi cada vez mais dando lugar ao autoritarismo, né? É o famoso conceito de que começa a ter muito mais cacique, né, do que índio. Isso é complicado, né? A igreja começou também a se moldar ao mundo, ela começou a copiar e a imitar os modelos do mundo. A igreja veio para a defensiva, ao contrário do que ela estava fazendo, ela deveria permanecer na ofensiva. Ela passou a se defender, ela passou a se proteger e passou a existir e a gerenciar os seus próprios problemas internos. Passou, ao invés de projetada para fora, ficou agora uma igreja projetada para dentro. Os grupos pequenos na igreja eram suspeitos e absolutamente suspeitos aos olhos do governo. O que o governo não pode ver e o que o poder político não pode, assim, observar e gerenciar, aquilo teria que ser exterminado ou, obviamente, afastado da vida da igreja, porque aqueles grupos, ou os pequenos grupos dos lares, a igreja não podia controlar. O que mudou? Vamos responder, então, a essa pergunta. O que mudou? O que mudou, então, é que as pessoas agora elas vão para a igreja, né? Elas vão para um templo. E somente quando vão à igreja e vão ao templo ou à catedral é que elas estão na igreja. Elas não são mais a igreja no lar, elas não são mais a igreja no trabalho, elas deixam de ser uma igreja espalhada e elas só se sentem a igreja quando elas estão reunidas. O que mudou? Em um único dia especial da semana, agora a igreja passa a se reunir, ou seja, as pessoas vão à igreja e o que é pior, elas só vão à igreja em um único dia especial. É quase que só no domingo. E antigamente você ainda via na igreja domingo de manhã à noite. Agora, a grande maioria dos cristãos praticamente só vem ao culto no domingo, torna aquele culto e aquele domingo o seu único dia sagrado para estar na igreja e para ser igreja. O que mudou? Né? Alguém reconhecido como ministra ou ministro ou sacerdote. Né? Todos os crentes na doutrina batista são sacerdotes de si mesmo, mas parece que com a ideia de voltar à igreja institucional, o que acontece? Uma pessoa é reconhecida como o ministro e quase que somente ele é ministro e ele então somente é sacerdote. O que mudou? Faz algumas coisas para elas, ensino, pregação, indulgência, cura, ou seja, em um único dia da semana, aquele que é reconhecido ministro sacerdote, é ele que sozinho, praticamente sozinho, é ele que tem que fazer as coisas acontecerem. É ele que ensina, é esse sacerdote ou ministro que prega, né? É ele que tem que se envolver, né, e realizar essas obras da igreja. O que mudou, né? Também é ele quem faz tudo isso na direção das pessoas, ou seja, faz uma série de rituais, ensinos e curas, mas
orando por elas, um ritual, né? Orando pelas pessoas. E por fim, né, o que mudou? Por um preço, né? As pessoas acabam pagando para receber essa bênção, pagando para receber esta oração, pagando, né, para receber este serviço. Quase que o indivíduo vai à igreja para comprar, né, e possuir um bem e um serviço. Isso definitivamente corrompeu, né, e comprometeu muito a visão da igreja. O que mudou? A igreja é um organismo vivo, né? É um organismo vivo, né? E quando a igreja passou por esse processo de comprometimento da visão e perdeu a visão de ser uma igreja viva, multiplicadora no tempo, na casa e nos lares, ela passou a ser uma organização religiosa. E uma organização religiosa está voltada para quê? Para estruturas, né? Para estruturas. As nossas estruturas estão dirigidas para o quê? Para programas, né? Para programas, né? É a ideia de produtores, né, produzindo 25%, 20% do conteúdo e consumidores hoje trabalhando com 80% do produto a ser consumido. Ou seja, tem pouca gente produzindo e fazendo e muita gente consumindo. A realidade de muitas igrejas hoje é esta, entenderam? Né? Isso destruiu a visão da igreja. Né? Por que você vê os pastores hoje estafados, muitos sendo internados, doentes? Você vê aquele pequeno grupo da igreja que trabalha, muitas vezes trabalhando e se esgotando tanto que ele tem que sair daquela igreja para outra igreja porque ele já não aguenta mais lidar com os problemas da igreja. Ou seja, tem pouca gente como força de produção e tem muita gente e uma grande maioria para consumir os serviços produzidos por essa tão pequena gama de irmãos, né? Quando pensamos na igreja que está funcionando hoje ou que está e não está funcionando como igreja multiplicadora, essa igreja está fundamentada basicamente em quê? Estruturas e programas. Estruturas e programas em que sentido? O que é uma igreja baseada unicamente em estruturas e programas? Ela é uma organização reunida em um prédio que abriga um conjunto de programas que ocupam um número pequeno de membros, enquanto a maior parte da igreja se torna consumidora em assistir, avaliar e criticar os programas. Veja hoje que na rede social, aqueles que participam da igreja somente online, já estão hoje tranquilamente lá com o seu like e com o seu dislike, porque ele entra na igreja virtual, participa da igreja do culto na sua tela Smart TV e no final ele se dá o luxo de ou ele dá um like ou ele dá um dislike, porque na verdade ele participou de mais uma bonita programação da igreja. Ele não está muito envolvido com o corpo de Cristo e não está trabalhando para edificar o corpo de Cristo. Quando pensamos numa igreja voltada para estruturas e programas, pensamos que a cada apresentação o público deseja algo novo e cada dia com maior qualidade. E veja só, com isso, quase que todos os recursos da igreja, toda a arrecadação financeira em dízimos e ofertas, ela é gasta praticamente visando, né, atender e produzir esses mega, ultra eventos que visam trazer maior qualidade para esse grande grupo de espectadores que estão reunidos em torno desta igreja. Uma igreja que está voltada para estruturas e programas, ela tem algumas características muito claras. A produção de programas como principal tarefa da liderança. As reuniões são para produzir programa, para treinar liderança, para montar, coordenar e dirigir esses programas, e você tem que gastar, investir uma quantidade imensa de equipamentos que façam esses programas funcionar. A igreja com estruturas e programas unicamente causa esse tipo de deformação no cristão. Ele perde o sentido de servir e passa a estar na igreja para ser servido. Uma igreja voltada para estruturas e programas tem em suas características a ideia de que os membros têm o quê? Pouco, e eu vou dizer mais, ou nenhum envolvimento. Ele participa, mas praticamente não se envolve com o projeto da igreja. Outra característica é o exercício dos dons, né? O exercício dos dons é exclusivo para quem ocupa cargos na estrutura. Quem não está na estrutura para fazer funcionar essa programação, quase nunca vai ter que trabalhar com o seu dom e, na verdade, nem descobre que dom tem. Porque o único dom que a gente percebe que esse tipo de crente tem é o dom de espectador, né? Ou então de crítico. Ele passa a ser um bom avaliador do serviço que a igreja oferece,
mas ele não participa dele. Uma outra coisa é centralização na liderança. É o líder que faz tudo e ele treina seus liderados e somente esse grupo de líder e liderados é que executa as tarefas da igreja. E outra coisa marcada pela estrutura, por uma igreja voltada para estruturas e programas, é a evangelização. A evangelização é uma ação de convidar pessoas para o culto. Olha que conceito pequeno de evangelização. Eu só evangelizo quando estou no templo e eu só evangelizo pessoas que eu consigo, entenda bem, capturar, né, e levar para o culto. Né? É muito pouco. Né? É muito pouco para a missão que Deus deu à igreja e muito pouco para a visão que precisamos desenvolver de igreja multiplicadora. E também temos a ideia de que a valorização maior do ter do que do ser. O indivíduo vale mais o que ele tem do que o que ele é. E, por fim, o discipulado como literatura para novos convertidos. Né? Discipulado é matricula o indivíduo numa classe, ele cumpre lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lições e ele já está discipulado. Meu irmão, dá um dislike aí. Isso não é discipulado. Isso pode ser ensino. Isso pode ser um material necessário e é necessário, como o nosso curso de formação aqui de 12 lições, para você aprender. Mas discipulado é um discípulo maduro, alguém que já passou pelo processo e vive o processo de caminhar com Jesus e tornou-se cristão, ensinar outra pessoa a ser discípulo de Jesus. Discipulado, meu irmão, não é uma literatura. Discipulado é vida na vida. E uma igreja com estruturas e programas não sabe o que é isso. Vamos lá. A liderança, numa igreja de estruturas e programas, a liderança acha que quanto mais uma pessoa participar dos programas e atividades da igreja, mais ela vai amar a Deus e ao próximo. Isso não é verdade. Ela vai amar as atividades, até porque elas são caras, bem produzidas, né? Muito bem elaboradas. Mas ela não vai amar as pessoas e nem tampouco a Deus. E tem um detalhe, se esses programas caírem de qualidade e se essa igreja começar a ter programas não tão atraentes como no passado ela fazia, essa igreja vai perder membros, porque na verdade os seus membros são turistas e apenas espectadores. Esses membros não estão nelas para servir a Jesus e para pregar o evangelho e para ver a igreja multiplicar. Elas estão nelas em benefício próprio. Está na igreja para benefício próprio e para, de alguma forma, tirar algum proveito dessa relação com esta igreja. Numa igreja onde o projeto está voltado para estruturas e programas, a tese, muitas vezes, é a seguinte: o aumento da frequência a programas ministeriais equivale automaticamente ao crescimento espiritual da igreja? Vamos responder essa pergunta, não é? Na nossa percepção, não, né? Não, com certeza falta alguma coisa. Uma igreja focada em estrutura, como é que você traça o perfil de um bom crente? Um bom crente é o quê? Aluno de EBD, não é isso? Frequenta cultos, né? Frequentemente, ele é assíduo aos cultos, não é? Ele é fiel na doutrina, conhece os ensinos, até porque participa da escola dominical. Ele é um bom dizimista, sustenta a obra de Deus e o que é melhor ainda, não dá trabalho. Mas veja, na questão da estrutura, a pergunta que fazemos é, não está faltando algo, não? Não está faltando algo nesse discípulo? Não está faltando algo nesse servo que Deus chamou na igreja para pregar o evangelho, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ir e fazer discípulos, como é aqui a grande comissão? Com certeza está faltando algo. Preste atenção. Um bom crente precisa fazer discípulos. Um bom crente precisa multiplicar. Cada pessoa precisa alcançar uma outra pessoa para a fé. Fazer discípulos, queridos, é uma ordem de Cristo. É para todos nós, os cristãos, e não apenas para um pequeno grupo de liderança da igreja, não é? Um pequeno grupo de sacerdotes ou líderes da igreja local. Não estamos dizendo que devemos acabar com a estrutura. E também não estou dizendo que os programas não servem para nada. Eles são, muitas vezes, uma boa metodologia, mas eles não são o coração da igreja. O coração da igreja é cada crente um discípulo, cada crente fazendo discípulos, cada lar precisa ser, cada casa precisa ser uma agência para anunciação, para pregação e para proclamação do evangelho. Se falta algo, precisamos corrigir e mudar e preencher aquilo que falta. Numa igreja focada em estruturas e programas, lembre-se, o que estamos ressaltando é que as estruturas e programas devem existir para o quê? Para glorificar a Deus no cumprimento da grande comissão e não apenas serem um fim em si mesmos.
Um projeto não pode simplesmente existir porque existe e acabar porque deixou de existir. Jamais. Um programa ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. E a finalidade e o propósito de qualquer programa na igreja é ganhar almas, multiplicar almas e vidas para a glória do Senhor Jesus. As estruturas e programas devem existir em função do quê? Dos princípios, né? E não o contrário. Não se cria princípios para regular. A ideia não é que os programas sejam os princípios, mas que os princípios norteiem projetos e programas que serão realizados pela igreja. O que é uma igreja baseada em princípios? Vamos responder essa pergunta e vamos então concluir a nossa segunda parte da segunda aula de hoje. O que é de fato uma igreja baseada em princípios? Veja aí do lado, né? Resposta: é uma comunidade local em que todos os membros, vivenciando os princípios apresentados na palavra de Deus, têm por objetivo glorificar a Deus e cumprir, única e exclusivamente cumprir a grande comissão. Nas características destacamos o seguinte: o pastor é um homem de oração, né? O pastor é um homem de oração e precisa ser um servo treinador. Você acha que o seu pastor está fazendo o que aqui, atrás dessa câmera, não é? Gravando com você essa aula espetacular aí do nosso curso de formação. Eu estou consciente da minha missão como servo. Eu não somente aprendi este conteúdo, eu estou vivendo este conteúdo. E o meu dever hoje é treinar você e passar esse conteúdo para você. Uma igreja baseada em princípios, ela tem sim, na sua liderança, líderes treinadores. Ela chama e clama o envolvimento de todos, né? Todo crente é um sacerdote. Você não precisa procurar uma pessoa para orar pelo seu filho, pela sua casa, você não precisa procurar uma pessoa que possa perdoar os seus pecados. Cristo já fez. Na verdade, né, nós somos, veja aí, cada um de nós somos sacerdotes de nós mesmos. É o sacerdócio universal do cristão. Outra coisa que tem na igreja, cujos princípios são de uma igreja multiplicadora e que trabalha com visão multiplicadora, é o discipulado, né? Nós somos chamados a transmitir a verdade e também os nossos princípios de vida. O discipulado está pautado unicamente em transmissão da verdade e vida. Outra característica é o ser, né? Servo e discípulo, né? Ser servo e discípulo é muito mais importante do que o ter. Qualquer pessoa, independente de sua classe social e do seu poder aquisitivo, ela é e pode ser um discípulo e ela é, por essência do discipulado, um servo de Jesus. O foco é de ação, né? O foco de ação está onde? Apontado para as pessoas, né? É para alcançar pessoas. Onde? No templo e nas casas. Agora, não o foco no templo e na casa. O foco são as pessoas. E as pessoas estarão a serviço, né? Aí servindo a igreja e trabalhando com a igreja no templo e nas casas. A igreja entende que quanto mais uma pessoa vive os princípios bíblicos, mais ela cresce em comunhão com o Senhor. Os princípios bíblicos se tornam um estilo de vida que são aplicados diariamente. A comunhão com o Senhor é um investimento diário, né, pessoal, que vai muito além de todos os nossos programas e programações. Quer crescer como servo de Deus, pratique e viva todos os princípios bíblicos da palavra de Deus para o exercício da sua piedade e para também o ministério da sua fé. Volte ao desenho hoje que você fez da sua igreja lá no início da lição. Lembra? Eu mandei você pausar o vídeo. Eu pedi pausa o vídeo. Volte àquele desenho que você fez da sua igreja no início da lição. O que é que você desenhou? Vamos lá agora. Mostra para mim aí. Olha bem a sua figura. Você desenhou o quê? Uma estrutura ou fez um monte de gente? Eu quase posso aqui acreditar que você desenhou a estrutura, o templo, a fachada do seu templo. Tenha certeza que é isso que vem à nossa mente quando tentamos responder à pergunta o que é ser igreja. Querido, igreja não é estrutura, igreja não é, na verdade, a igreja que ensinamos multiplicador aqui, ela não é uma instituição. Ela está focada e totalmente dirigida às pessoas. Onde estiver uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus, uma pessoa que é templo do Espírito Santo de Deus, ali tem alguém, membro da igreja, corpo de Cristo. Por isso, então, em nossa visão de igreja multiplicadora, todos aqueles que têm o Espírito Santo de Deus e são templos dele, são a igreja de Cristo. Ele não é individualmente a igreja, mas ele tem, na sua essência, dentro do seu coração, a marca e o selo de que ele pertence à grande igreja que é corpo de Cristo. Então não se esqueça, né? Sintetizando aqui,
os princípios que norteiam uma igreja multiplicadora é que a nossa igreja não está focada na estrutura, não está voltada para templos, nem para prédios. Longe, longe desenhar aí no modelo e na resposta, que é uma igreja, um prédio. Na verdade, uma igreja está focada em pessoas. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha gostado muito da nossa segunda lição. Eu espero que você continue firme até chegar à conclusão do módulo do nosso curso de formação de liderança. Aguardamos você na nossa terceira lição.